Vida após a morte. Tema de importantes digressões filosóficas e populares que ao longo da jornada humana tem suscitado medo, respeito, indiferença, desprezo, acomodação e ou deslumbramento. Tudo isso fruto da nossa ignorância espiritual sobre o que viria a ser o após a existência física. Diante de tamanha interrogação e por vezes ainda muitos tormentos e da importância do assunto, filósofos, cientistas, religiosos vêm tentando explicar o que muitos dizem inexplicável, pois, parafraseando, ninguém que morreu veio nos informar o que existe por lá. Isso é claro se falando sobre o dogma da ressurreição ou de pessoas ressuscitadas. O imaginário e a criatividade popular vêm apresentando quadros dantescos, espetaculosos e alguns até cômicos acerca do que viria a ser o além da vida. Mas aí segue a indagação: o que acontece conosco após a existência física? Sem resultados satisfatórios que possam aplicar ao todo o conjunto humanidade, vamos adentrar, de um lado, nos complexos meandros da filosofia materialista e, do outro, no estudo sistematizado da doutrina espírita, que vem nos alertar sobre a necessidade da responsabilidade, binômio aprendizado intelectual e melhoramento moral, já que aonde nós formos, seremos herdeiros de nós mesmos. O pensamento filosófico existencialista, por exemplo, esse materialista, defende que a existência vem antes da essência. Significa que não existe uma essência humana que determine o homem, alma, mas que ele constitui a sua essência durante sua existência. Ou seja, somos apenas frutos de nossas experiências terrenas, nada antes, nada depois da vida física. Seríamos um acaso molecular biológico. A teologia cristã ortodoxa confere o futuro em 3 condições: céu, inferno e purgatório. Mas a alma seria criada com o corpo nada antes dele? Seguindo a pergunta, em ciência clássica, investiga os fenômenos de morte sob a perspectiva de EQM, experiência de quase morte. Pessoas que tiveram morte clínica diagnosticada por aparelhos, mas retornaram à vida sem explicações plausíveis da medicina, trazem consigo um sem número de informações similares no processo de desencarnação, tipo túnel, acolhimento por parentes já falecidos, visões fora do corpo, inclusive vendo o próprio corpo físico, relato minudente sobre o que aconteceu quando desacordados ou em agonia. Tudo isso importante no desenvolvimento de pesquisas sobre o que acontece conosco quando morremos ou quase chegamos lá. A doutrina espírita, através de Allan Kardec e os postulados dessa rica doutrina de conhecimento, nos informam a respeito da vida em seus mais variados estados vibracionais, e que a vida física é apenas um dos estágios que o homem, espírito imortal, necessita para a sua trajetória evolutiva, assim nos dizem os espíritos superiores. Teilhard de Chardin, que foi um jesuíta francês que viveu entre os séculos 19 e 20, ele nos diz numa frase que seria um complemento de todo esse pensamento espírita: não somos seres materiais com experiências espirituais, mas seres espirituais com experiências materiais. Esse é o nosso estudo falando sobre vida após a morte.